Livro de Lucas, capítulo 18, a gente pode ler uma história que está a partir do versículo 35. Olha só, acompanhe comigo se você tem uma Bíblia, no livro de Lucas 18, verso 35. Ele diz assim: aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciaram-lhe então que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu a torne a ver, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupere a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e o seguiam, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Mensagem, que história maravilhosa, verídica, real, que aconteceu aproximadamente 2000 anos atrás, contada pelo discípulo apóstolo Lucas, relatando essa história, uma história que impactou não somente Lucas, mas é uma história contada em todos os evangelhos, todos eles mesmo, menos por João, mas que impactou também Mateus, impactou também Marcos. Tamanho foi esse grande feito desse fato histórico que acabamos de ler, sobre a recuperação da visão de um cego que estava sentado na beira do caminho, irmão Reinaldo. Por isso o tema dessa mensagem dessa noite é visão espiritual. Porque hoje eu quero trazer um tema, uma abordagem, Márcio, muito impactante sobre uma dificuldade humana, uma dificuldade que está intrínseca em todo ser humano em definir de fato e claramente como e quem é Jesus Cristo. Isso é uma dificuldade de todo ser humano. Quando o ser humano ele se afasta de Deus, ele perde aquela comunhão direta com o Deus verdadeiro, o Criador, pelo pecado. Não que isso seja um problema para Deus, pois a partir disso Jesus ele é anunciado, ele é profetizado, e essa possibilidade de nós termos uma ciência geral, completa e profunda e verdadeira de quem é Deus, ela é reconstruída pelo próprio Jesus Cristo na sua morte e ressurreição na cruz, mostrando que ele era o único ser humano capaz de cumprir toda a lei espiritual, para que você possa de fato agora, através do Espírito, crendo que ele morreu e ressuscitou, agora definir Jesus, definir Deus. Isso é uma dificuldade do ser humano, porque o grande problema da sociedade, o grande problema do ser humano é tentar definir Deus e tentar definir Jesus com ferramentas carnais e ferramentas humanas, ferramentas que elas não têm capacidade de trazer a definição clara de quem é Jesus. Muito dos nossos problemas que nós nos colocamos, o problema é em tentar definir Deus, Jesus, com ferramentas humanas, ferramentas filosóficas, científicas, lógicas, antropológicas, qualquer tipo de ferramenta que tenta trazer alguma explicação e definição de quem é Jesus. E isso é impossível. É impossível a humanidade ela definir Jesus sem a ferramenta espiritual. É impossível o ser humano ele definir Jesus sem a visão espiritual de Deus. Porque o grande lance, o grande problema, e muitas vezes nós até na nossa ânsia de ter uma resposta de onde nós viemos, para onde nós vamos, pela lei que nós temos, nós até aceitamos uma ideia de existir um Deus criador, um Deus além da morte, um Deus que realmente
criou, mas nós temos uma dificuldade imensa de definir esse Deus revelado num ser humano para os homens. Muitas vezes nós aceitamos Jesus como um dos profetas, a humanidade aceita Jesus como um grande abençoado Filho de Deus, que recebeu poderes de Deus, e a própria história, ela narra que na concepção, no início da igreja, isso era um problema da própria sociedade, no início da sociedade cristã, onde o próprio Jesus, ele testa os seus discípulos e pergunta: quem dizem que eu sou? E a gente vê que desde aquele tempo até hoje, a sociedade ela tem essa dificuldade de definir quem é Jesus. Eles respondem, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, e ele mesmo ele fala: e vocês? Quem dizem que eu sou? E por isso, nós temos que ter esse cuidado e entendermos que é impossível definir Jesus com ferramentas carnais, filosóficas, lógicas, sem a visão espiritual. Pois Deus, Ele é um Deus extraordinário. Por isso, Deus, na sua limitação carnal pecadora, Ele não tem mais a capacidade, sem o Espírito Santo, de entender quem é Ele mesmo. O ser humano, na sua condição pecadora, limitada carnal, dentro de uma prisão pecadora, ele não consegue ter uma visão clara de quem é Deus. Por isso, esse Deus extraordinário, esse Deus, ele faz ações extraordinárias por tempos e tempos, ao longo de milhares e milhares de anos, revelando ao homem a todo momento, fazendo ações extraordinárias através de milagres, através de abrir o mar, através de parar o sol, através de curar e ressuscitar pessoas, através de fazer um milagre de recuperação de uma visão que era impossível no âmbito científico, esse tipo de milagre e recuperação. E esse Deus, ele vai revelando de forma extraordinária e impactando o homem por milhares e milhares de anos, e através de cada impacto, através de cada milagre, através de cada ação extraordinária, ele sempre dá uma menção: eu virei através de um homem, e eu enviarei um homem, eu enviarei o meu filho, para que vocês entendam quem eu sou. E por isso, Jesus, ele é o cumprimento dessa profecia, e Jesus, ele é Deus revelado aos homens. Jesus, ele é o máximo da revelação de Deus que a mente humana e a limitação humana é capaz de entender. Pois o próprio apóstolo, ele diz: mente nenhuma não consegue imaginar, ouvido nenhum conseguiu ouvir, e olhos nenhum conseguiu ver o que Deus tem preparado para você, porque a nossa limitação não permite entender os atributos excelentes da excelência eterna de Deus. Por isso Jesus, ele é o cumprimento, ele é a revelação de Deus para nós homens na nossa limitação. É como se nós, no mesmo formato que nós temos muitas vezes a tentação, o ser humano tem a tentação de não acreditar nas Escrituras. Pois nós vemos alguns relatos, de pessoas falando: mas como que eu vou acreditar na palavra de Deus? Eu vou acreditar na Bíblia, sendo que a Bíblia ela foi escrita por homens? E é justamente isso. A Bíblia ela foi escrita por homens, inspirada por Deus, pois a palavra de Deus é a revelação desse Deus extraordinário para os homens. Deus, ele se revela de uma forma extraordinária para os homens, e esses homens, eles relatam esses feitos milagrosos e extraordinários que eles presenciam através da palavra de Deus. Pois Deus é a revelação para o homem, e por isso que a Bíblia ela deveria ser escrita para o homem, porque é o homem se revelando a Deus, e isso é historicamente relatado, e ele é colocado na história e juntado através de milhares e milhares de anos, e vários livros que traz a palavra de Deus através da sua Bíblia. Por isso que é impossível nós enxergarmos Deus na pessoa de Jesus Cristo sem uma visão espiritual. É impossível. E esse entendimento faz toda a diferença de como você vai enxergar Jesus e como você pode
trabalhar nas ferramentas corretas para que as pessoas possam enxergar Jesus. E a boa notícia dessa noite é que existem ferramentas corretas para que as pessoas possam ter a esperança de enxergar Jesus da forma correta. E você tem acesso a essa ferramenta. Por isso que nós vamos ver essa noite. Pois toda a visão de Jesus, ela passa por uma visão espiritual. Nós vemos isso na vida de Jó. Lembra de Jó? Lá no capítulo, finalzinho da Bíblia, no capítulo 42 de Jó, lá pelo versículo 5, Jó, ele relata: eu te conhecia somente de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo nas minhas próprias cinzas. Já não fazia mais sentido mais nada que Jó passou. Quando Jó, ele vê Deus se revelando a ele de uma forma extraordinária, através do redemoinho, não importa mais toda aquela conversa, todo aquele compêndio, toda aquela tentativa de definir Jesus, onde os amigos dele definem de um jeito, ele define de outro, mas eles mesmos, através das ferramentas que eles tinham, limitadas da história, de ouvir quem era Deus, eles não conseguiam definir Deus, e Deus, ele chega e fala: para nessa conversa, até aqui, vocês querem saber? Sou eu, Deus. Ele se revela a Jó. E por isso Jó, ele passa a ver Jesus, ele passa a ver Deus. Não importa mais o que Jó passa, importa ele entender que ele viu Jesus, que ele viu Deus. Isso acontece com o próprio apóstolo Tomé. Lembra disso, Tomé? A Bíblia narra no livro de João, ali pelo capítulo 20, versículo 22, a história do apóstolo incrédulo, que não acreditava que Jesus era Deus. Pelo simples fato de ele não acreditar que Jesus tinha morrido e ressuscitado, porque era impossível na mente limitada deles, até relatado nessa história que a gente acabou de ler, em Lucas 18, onde antes de falar da história do cego, relata como era o comportamento dos discípulos. Em Lucas 18, 34, narra que eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E você percebe que isso era uma dificuldade dos próprios apóstolos e dos discípulos que andavam com Jesus, de perceber o que ele dizia. Quando Jesus dizia: eu vou morrer e vou ressuscitar. Isso continua acontecendo dia após dia, até mesmo após a morte de Jesus. Quando ele ressurge, ele ressuscita, e ele entra num quarto fechado, numa sala fechada, aonde os apóstolos estão reunidos, e a Bíblia narra que Jesus entra e assopra sobre eles o Espírito e diz: receba o Espírito, receba o meu Espírito. E a Bíblia continua narrando que Tomé, ele não acredita nisso, lá em João capítulo 20, no versículo 22 e 29, e diz o porquê. Porque o João, ele narra que Tomé, ele não estava com o grupo dos apóstolos que receberam o Espírito e que viram Jesus pela primeira vez, mas a continuação da história, Márcio, narra que Tomé, após 8 dias, aí sim estava com os apóstolos, aí sim estava reunido com os demais apóstolos, e Jesus volta a aparecer aos apóstolos e diz: Tomé, está vendo aqui a marca da cruz? Toca aqui na minha mão para você crer. E aí Tomé, ele se desarma, ele se rende, ele fala: tu és o Cristo, eu acredito, você é meu Senhor. E nesse momento nós percebemos uma conversão, e nós percebemos uma visão, porque a visão de Cristo, a visão de Jesus, nada mais é do que você se render a Ele em senhorio e dizer para Ele: você é meu Deus, você é o dono da minha vida. Você manda, assim como Jó fez. Agora eu te vejo como um Deus. Agora você é o meu Deus, você é o dono da minha vida. E quando o próprio Tomé diz: você é o Senhor, você é o Cristo, nesse momento há salvação, nesse momento há decisões. E assim aconteceu também com o apóstolo Paulo. Uma história maravilhosa, linda, que todos vocês conhecem. Lá em Atos 9, se você quiser acompanhar comigo, como nós podemos ter mais um exemplo de como a visão de Jesus, ela é uma visão extremamente espiritual, ou seja, ela é somente espiritual. O apóstolo Paulo, que antes era o fariseu Saulo, e tinha todas as ferramentas necessárias para definir Deus. Um fariseu letrado na lei,
conhecia todo o Pentateuco na mente dele, tão preparado intelectualmente ao ponto de ser uma autoridade para enviar cartas às sinagogas de Damasco para que os cristãos fossem perseguidos. Nesse momento acontece um fato que é relatado no livro de Atos, capítulo 9, aonde o próprio Jesus aparece a Saulo. E em uma visão onde os demais que estavam com ele não conseguem enxergar, porque essa revelação de Jesus era destinada a Saulo, era destinada ao apóstolo Paulo. Ele cai do cavalo, é uma pancada só. Jesus aparece, ele cai e ele fala: quem és tu, Senhor? Você percebe que quando Jesus se revela, quando Jesus ele aparece, não tem como você se render a ele. É impossível Jesus se revelar a você, se inclinar a você e você não responder em senhorio para ele. Assim o apóstolo Paulo ele já responde de pronto: quem és tu, Senhor? E Jesus ele define quem é esse Senhor. Ele fala: sou eu, Jesus Cristo. Nesse momento Paulo ele fica cego por 3 dias, ele fica sem comer, sem beber, e ao longo da história, em Atos 9, relata o que acontece com ele. Em Atos 9, no versículo 11, diz assim: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, falando para Ananias, um dos discípulos. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só, a partir do momento que Jesus inclina você entra numa batalha espiritual e você entra em ferramentas espirituais para que você possa enxergar Jesus. Não é mais as ferramentas que Paulo tinha, as ferramentas intelectuais que ele construiu, mas agora uma ferramenta espiritual, a oração. Através dessa ferramenta, ações acontecem. E mais para baixo, no versículo 17, mostra o resultado disso, em Atos 9, 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas e tornou a ver. Perceba, irmãos, que a ação de ver Jesus é uma conclusão da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Você enxergar Jesus, você poder definir e saber que Jesus, e definindo ele corretamente como Jesus, como Deus, ele é uma ação extremamente e exclusivamente do Espírito Santo. Não há uma ferramenta filosófica, científica, lógica que é capaz de fazer com que uma pessoa enxergue Jesus que não seja uma ferramenta espiritual. Por isso, diante disso, nós temos uma história de um cego que foi curado, um cego que não enxergava, para que nós pudéssemos ter atenção, onde nós precisamos estar atentos a isso, pois o mundo tem uma dificuldade imensa de construir e a utilizar ferramentas que são as ferramentas mais apropriadas para que as pessoas possam enxergar. Não ferramentas do mundo, mas ferramentas espirituais. Por isso, eu gostaria desta noite de nós entendermos como que nós podemos ter uma visão espiritual de Jesus e como nós podemos ajudar as pessoas a terem uma visão clara de Deus. E uma delas está no versículo 35 e 37, que eu vou ler novamente, que diz assim, no livro de Lucas, que nós lemos a história, nós vamos voltar em Lucas 18, 35 ao 37. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. E a primeira lição é que nós precisamos saber definir Jesus corretamente. Isso é claro e clássico que nós percebemos nessa história,
que existem dois personagens que não conseguem definir Jesus como ele é. O primeiro personagem clássico é o cego. Por ele ser cego, o resultado da sua cegueira, que pode ser não somente uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual, nos coloca e o coloca ele à beira do caminho. Toda cegueira física pode trazer uma limitação a esse cara numa sociedade que não tinha tanto avanços e tantas oportunidades, que faz com que o cego físico se coloque à beira do caminho pedindo esmolas. Mas isso serve para que nós possamos entender que uma cegueira espiritual possa te colocar na beira do caminho das vidas espirituais. Que uma cegueira espiritual possa te colocar na beira do seu caminho espiritual em condução a enxergar Jesus. Aqui nós estamos vendo um cego que ele está na beira do caminho a pedir esmolas, mas nós podemos pegar essa lição para quando nós não conseguimos definir Jesus como ele é, nós possamos, de uma forma, infelizmente, se colocar nas beiras dos caminhos, sem perspectiva, sem propósito, diferente do que Deus quer para nós. Uma igreja bem-aventurada, abundância de vida. E toda vez que nós estamos cego espiritual, nós nos colocamos como esse cego à beira do caminho. Sem visão de Jesus, nós nos colocamos numa situação espiritual miserável. Muitas vezes pedindo esmolas, sozinhos, parados, esmolas, dificuldades, sem visão. E a falta de visão de Deus, ela traz essa condição. Muitas vezes nós estamos cheios de recursos, muitas vezes nós estamos cheios de riquezas, porém pobre espiritual. Isso é uma definição do próprio Jesus. Ele fala isso e ele define isso lá na carta de Apocalipse, sobre pessoas que não conseguiram definir Jesus de uma forma correta. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 3, ele diz assim: Apocalipse capítulo 3, o próprio Deus define uma igreja extremamente rica, mas extremamente pobre. Ele diz no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, acompanhe comigo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, ou seja, o próprio Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado, e pelo fogo que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Percebe que o próprio Jesus, ele define igrejas ali no início da igreja de Jesus, 40, 50, 60 anos após o início da igreja de Jesus, igrejas que já estavam pegando caminhos de visões espirituais um pouco com condutas duvidosas. Talvez igrejas que o próprio Jesus define, que igrejas que se definiam ricas. Você diz que você é rica, você diz que é uma igreja próspera, você que diz que é uma igreja rica, abastada, que não precisa de coisa alguma. E muitas vezes esse é o comportamento das igrejas. Esse pode ser um perigo nosso, e pode ser um perigo meu, como filho de Deus dentro de uma igreja, de nós chegarmos nesse perigo de sermos ricos em recursos, mas sermos pobres em visão espiritual de Jesus. Pode ser uma pobreza de espírito, onde uma vaidade de riqueza do nosso orgulho, uma vaidade de riqueza, de soberba, de
nós não dependermos de Deus, nós acreditarmos nas nossas forças, nós acreditarmos nos nossos recursos e nós nos orgulharmos dos nossos recursos. Uma classe cristã que se orgulha da quantidade, se orgulha dos seus recursos, se orgulha das suas estruturas, que se orgulha das suas irreverências. E hoje nós vemos muitas vezes esse tipo de coisa acontecendo. Muitas vezes igreja cheia de recursos, mas com pouca dependência de Deus. E é disso que Jesus trata. Você nem sabe que você é um cego, pobre, nu, que precisa de visão espiritual. E assim como aquele cego, muitas vezes, quando nós não enxergamos Jesus, nós nos colocamos na mesma condição daquele mendigo cego, na beira do caminho. Muitas vezes cheio de riqueza, cheio de recursos, mas pobre espiritual. Muitas vezes nós estamos pobres e indiferentes a Deus dentro dos nossos palácios reais. Às vezes a nossa pobreza não é uma pobreza material, não é uma pobreza de recurso, mas é a pobreza da indiferença de Deus. Uma pobreza da indiferença do senhorio de Deus na nossa vida. Talvez seja uma pobreza de sensibilidade espiritual de quem é Deus na nossa vida. Uma pobreza de nós se debruçarmos na palavra de Deus. Uma pobreza de nós realmente termos ações práticas de evangelismo do nosso Deus. Nós entendermos que esse Deus, Ele espera que a gente trabalhe para Ele, que a gente renda graças e glórias a Ele. Talvez seja uma pobreza de fé, de entender o que Deus é possível fazer nas nossas vidas, através de entender que Ele é o Senhor poderoso. Ele pode transformar a vida do seu marido, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu vizinho. Talvez esse tipo de pobreza que nos coloca muitas vezes à beira do caminho espiritual. Qual beira do caminho que nós estamos que nos torna pobres, que nos torna orgulhosos? Às vezes nós estamos dentro da igreja cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de reclamações, cheio de coração duro, sem a riqueza de visão, sem a riqueza de ânimo, sem a riqueza de oração, sem a riqueza da leitura bíblica. E por isso, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais você sai da beira do caminho e mais você enxerga quem é Jesus, mais você tem a visão clara do poder de Deus, porque você está diante da palavra desse grande Deus. E não temos como nós temos uma visão rica de Deus e sairmos da beira do caminho, se nós não debruçarmos para entender e ouvir quem é esse grande Deus através da sua palavra. Se você não investir tempo na leitura da Bíblia, você não vai ter uma visão clara de Deus. Você vai ficar na beira do caminho espiritual. Você não experimenta o melhor de Deus nessa oportunidade de vida que Ele nos dá. Uma oportunidade de 24 horas que passa muito rápido. Uma oportunidade de vida que passa 80, 90 anos no máximo. Quando muito, 95. Rápido. Cada dia passando, pagando boleto, trabalhando, atividades, orgulho, vaidade, como diz o próprio Salomão, que foi um dos caras mais ricos em recursos do mundo. Ele diz apenas vaidade, porque nós podemos ter a tentação e o perigo de nos tornarmos uma igreja pobre, cega e nu, cheia de recursos, correndo atrás dos nossos ar-condicionados, dos nossos porcelanatos, dos nossos carros, dos nossos trabalhos, dos nossos sucessos familiares, dos nossos filhos e netos. Contudo, nós podemos estarmos pobres espiritual na presença de Deus, sem a sensibilidade de entender o quanto esse Deus é grande, maravilhoso, e nós não conseguimos definir Deus. Mas nós temos uma outra figura, além do cego. Nós temos uma figura agora de uma multidão, que diz que é narrado no versículo 36 de Lucas 18, que diz: agora não mais o cego assentado na beira do caminho, mas é narrado que no versículo 36, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus Nazareno. Quem anuncia para esse cego
esse cidadão, esse ser à beira do caminho, e quem é anunciado a ele, quem passava, era Jesus o Nazareno. E muitas vezes você está fazendo parte da multidão, e muitas vezes o tropel da multidão não significa anunciar corretamente quem é o Senhor grandioso, Senhor Jesus Cristo. Tropel, multidão, não é um sinônimo de definição correta e exata de quem é Jesus. Muitas vezes a multidão, ela não é um sinônimo de anunciar verdadeiramente quem é o verdadeiro Jesus. Porque o que a multidão anuncia para esse cego na beira do caminho é um Jesus Nazareno. Não é o Jesus Deus, não é o Jesus Senhor, não é o Jesus Filho de Davi, não é o Jesus que reina, não é o Filho de Deus, não é o próprio Deus, é o Jesus Nazareno. O tropel da multidão anunciaram que foi Jesus Nazareno. Ali, um cidadão que apareceu nas regiões de Nazaré, alguns dias atrás, um cidadão que apareceu ali, que está curando, está trazendo alguns milagres, mas ele é de Nazaré. Alguma coisa que pegou esses dias aqui na região, é um cara de Nazaré, que está curando, trazendo curas, e é o que está na boca do povo, é o que está na boca da multidão, é o que está fazendo barulho, é a trend do momento, é a moda do momento, é o que está ali mais famoso no momento, é a moda, é o que está sendo mais excêntrico no momento, é o que está na boca do povo daquele momento, é o que está nas redes sociais da multidão no momento. É o Jesus Nazareno, o Jesus da moda, é o que está em moda, é o que está todo mundo seguindo e fazendo barulho e eu vou atrás. E muitas vezes, igreja, o tropel da multidão não é sinônimo de definição certa de quem é Jesus. Muitas vezes nós nos colocamos em posição de barulho, de criação através das ferramentas limitadas físicas, através da atmosfera que nós queremos criar, para que Jesus seja revelado. Como se o Espírito Santo ele precisasse de uma ação carnal minha para criar uma atmosfera para que ele se revelasse ao homem. Como se o Espírito Santo ele fosse limitado mais do que o ser humano, e o ser humano tivesse a capacidade de criar uma atmosfera através de um barulho, através de um recurso, através de um tropel, para que ele se manifestasse. E é justamente isso, a multidão e o barulho que a multidão faz e a quantidade de pessoas não é sinônimo de definição de quem Jesus é. Muitas vezes a multidão e o barulho é sinônimo da moda, é sinônimo de uma classe de pastores excêntricos. Cada vez mais a gente olha nas figuras dos pastores mais famosos, não todos, claro, graças a Deus, porque o amor se esperará de quase todos, mas não todos, mas numa grande parte, a gente vê uma classe de líderes excêntricos, quase a mesma roupagem, quase o mesmo formato, quase o mesmo ferramentas estratégicas de engajamentos, de chamamento de atenção. E a gente vê isso cada vez mais, pastores excêntricos no seu vestir, no seu falar, no seu portar, que atraem multidões, que fazem barulhos, mas muitas vezes estão dentro da moda, pastores da moda, pastores da trend, pastores do momento, pastores das redes sociais, mas muitas vezes definindo e trazendo o Jesus Nazareno, o Jesus da moda. Mas será que nós estamos definindo Jesus como dono, aquele que manda, aquele que fala, é o Senhor, amém, o Senhor mandou, eu vou, é porque o Senhor manda, e cada vez mais, por Ele ser o nosso dono, eu quero aprender mais do Senhor. O que o Senhor tem mais para mim, para eu aprender, para amanhã, segunda-feira, eu ser melhor que o Senhor. E cada dia mais nós temos condições de aprender mais e mais e mais desse Deus. E como nós estamos definindo Deus? Nós estamos à beira do caminho, cego, nu, muitas vezes rico de recursos, de quantidades, mas na beira do caminho espiritual, ou muitas vezes com multidão, barulho, mas ainda assim não definindo Jesus como Deus, o Rei, o Senhor, o que manda, o que é dono, o que criou.
Por isso, irmãos, nós precisamos saber definir Jesus. Mas nós temos mais lição. A segunda lição está no versículo 38 e 39, que diz assim, continuando a história. Então ele clamou, versículo 38, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que esse cego, à beira do caminho, pedindo esmola, ele tem uma atitude. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E quanto mais a multidão repreende, cala a boca, fica quieto, mais ele grita, mais ele chama a atenção desse Deus, e mais ele se pronuncia nesse Deus. E a segunda lição é que o primeiro passo para você ver Jesus é saber definir corretamente quem é Deus. E o primeiro passo para que você possa enxergar Jesus quem Ele é você acreditar que Ele é Deus. Muitas vezes sem entendimento, sem uma definição clara, mas é você se render em oração e gritar: Deus, eu ainda não te conheço, mas o que eu sei do Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor se revele, as coisas que eu estou ouvindo do Senhor, que eu possa conhecer. Porque talvez esse cego, na beira do caminho, nos dias da fama de Jesus que estava percorrendo, ele ouvia falar que havia um homem naquelas regiões que curava, que se dizia que era filho de Deus, que ele era descendente da linhagem real de Davi, um judeu, e que esse judeu nasceu entre o nosso povo, e talvez esse cego um judeu. Ele ouve isso por anos e anos e anos, dias e dias talvez, e isso fica guardado na mente dele sem acreditar, mas ele não quer perder a única oportunidade. Quando Jesus passa na frente dele, de ele gritar: Jesus, o que o Senhor diz, que o Senhor é o filho de Davi, por favor, incline-se a mim. Porque o que nós podemos fazer, simplesmente nas nossas vidas, é pedir a misericórdia de Deus. É a única coisa que nós podemos fazer. Saiba que quando você se converteu, e quando você enxergou Jesus, saiba que isso não foi uma capacidade sua. Isso não veio de você. Você enxergar Jesus, você ser convertido em Cristo Jesus, e você ver Jesus, saiba que não foi uma capacidade sua e nem minha. Isso foi uma capacidade de Deus. Porque é impossível você se aproximar de Deus. Você só enxerga Deus porque Ele se inclinou a você. Ele teve misericórdia de você e Ele te buscou. Por alguma razão, por alguma pessoa que te investiu tempo em você, alguém que falou de Jesus para você e aquilo ficou na sua mente, por alguma razão aquilo colou no seu coração, e aí, nesse momento Deus vai se revelando e se inclinando a quem Ele quer, e isso vem de Deus. E o que nós podemos fazer é gritar: Deus, tenha misericórdia do meu filho, Deus, tenha misericórdia da minha mãe, Deus, filho de Davi, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque nós não temos o poder de nos aproximarmos de Deus, mas é Deus que nos aproxima de nós. Em Salmo 17:6 ele fala exatamente isso. Lá no livro de Salmo 17, olha só o que diz. Ele diz assim no Salmo 17, versículo 6: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras, e mostras as maravilhas da tua bondade. Desculpa, li errado, né? Não, tá certo. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras, e mostra as maravilhas da tua bondade. Nós vemos que isso é um resultado. Deus se inclinar às pessoas e Deus se inclinar a você é um resultado de você entender quem Deus é. Ó Deus grandioso, maravilhoso, Tu és Deus. Olha, eu não te conheço, eu nem sei muito bem te definir, mas você é Deus. Primeiro, é você se render e entender: você é Deus. Por algum momento você
desarmou e você creu que Jesus é Deus. Você creu que Deus existe. Você só está aqui por algum momento na sua vida, você teve um colapso mínimo de entendimento que Deus existe. Por isso, mesmo antes de entender os atributos de Deus, mesmo ainda antes de se relacionar com Deus, o que faz você enxergar Deus é você acreditar que Ele é Deus. Assim como este cego, ele acredita que Deus é. E por isso ele grita: Deus, Jesus, Filho de Davi, Senhor Rei, direto da linhagem real de Davi. Deus, Filho, Jesus, Filho de Davi, Rei nosso, Rei dos judeus. Quando ele grita esse nome, ele grita essa frase, Jesus, Filho de Davi, ela vem cheia de significado naquele momento. Um judeu que conhece toda aquela multidão judaica, que conhece a história do seu povo, sabendo que existiu o rei Davi, e sabendo que por profetas e mais profetas foi profetizado que um dia nasceria um Cristo através da linhagem real de Davi, e que ele reinaria, e que ele seria Deus, e que ele seria dono do seu povo. Por isso Jesus, ele descende direto da linhagem do rei Davi. 14 gerações do rei Davi até a Babilônia, ao exílio, mais 14 gerações da Babilônia, do exílio, até José, descendente de Davi, que vai a Belém, onde Davi morou, onde era a tribo do rei Davi, e nasce Jesus, direto da descendência da linhagem real. Por isso, ele morre, o primeiro filho de José, o primeiro filho de Maria, legítimo, com direito a assumir o trono da linhagem real. Mas ele morre, mas ele ressuscita, e ele vive até hoje, e ele reina até hoje no seu trono real. Filho de Davi, o seu rei. Por isso, quando Jesus ele nos ensina a orar, ele fala: ore assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que acontece hoje? Sabe onde Deus reina hoje? Sabe onde Jesus reina hoje? Aqui, em Garça, na vida das autoridades de Garça, na sua vida. Jesus é rei sentado no seu palácio, no seu trono real, até hoje, dia 30 de março de 2025, Jesus reina aqui em Garça. Essa visão de Deus muda tudo. Essa visão, muitas vezes sem conhecer Deus, mas saber que Ele é dono, que Ele é rei e que Ele é Deus, faz com que nós possamos definir corretamente quem é Deus. E muitas vezes, irmãos, nós enxergarmos Jesus começa com um grito. Talvez não um grito da sua garganta, mas um grito da sua alma. Talvez aquele grito mais barulhento e mais silencioso possível. Aquele grito mais silencioso, mas mais barulhento dentro do seu quarto. Para você: Deus, por favor, aumenta a minha fé. Eu sei que o Senhor é Deus. Deus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu posso tornar a ver. Talvez a nossa ferramenta de definição de Jesus, o que nós precisamos, não é tantas ferramentas, não é tanta filosofia, tanta lógica, não somente as atividades, mas ferramentas espirituais, assim como está escrito nessa carta que nós lemos hoje no Vinícius. Pois a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso nas regiões malignas, nas regiões celestiais. A nossa luta não é carne nem sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos tenebrosos desse mundo, nas regiões celestiais. A nossa luta é o quanto nós gritamos em oração a Deus: Deus, tenha compaixão, o Senhor é Deus, tenha compaixão do meu filho, tenha compaixão da minha mãe, tenha compaixão do meu vizinho, Deus, tenha compaixão de mim. Eu torno a ver o Senhor como rei, que o Senhor, que essa igreja possa sempre enxergar o Senhor como rei hoje, um rei que vive hoje, eterno, e que virá em
corpo, alma e espírito, e continuará reinando aqui nessa igreja. Esse é o nosso grito, essa é a nossa visão, para que nós possamos tornar, para que Deus possa treinar as pessoas. Talvez o que falta para que Deus incline-se as pessoas é nós gritarmos a Deus, nós orarmos a Deus, em dependência a Ele, e em fé, em entendimento, e acreditando quem Ele é. Você se reverencia em oração diante de Deus, você vem para o culto, você vive a sua semana acreditando, pelo menos, que Ele é Deus, e que Ele é Rei, e que Ele é poderoso, com toda a limitação, com todo o desânimo, com todas as dificuldades, mas pelo menos você começa com essa definição, que Ele é um Deus poderoso. Você acredita nisso? Isso é real no seu espírito? Muitas vezes o que a gente precisa pedir é isso: Deus, me faça a enxergar o seu poder, acreditar no seu reino. Quando nós temos essa disposição, o extraordinário acontece. Versículo 40. Então parou Jesus. Olha só. O que faz parar o Deus do universo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus criador da terra, de todas as estrelas, de todas as galáxias, o Deus que está sustentando todo esse oxigênio, todas essas células, todas essas mentes, todos esses corações, quem morre, quem vive, quais os milagres acontecem, para quem ele se inclina. O que faz parar esse Deus, o que faz Jesus parar, não é o barulho da multidão, não é o tropel da multidão, mas é um coração de uma pessoa, muitas vezes cheia de dificuldades, mas que acredita e tem fé que Ele é o Deus, Filho de Davi. Isso para Jesus, isso faz Jesus parar e se inclinar. Olha só, um irmão que acredita que eu tenho o poder de salvar o filho dele, eu tenho o poder de salvar essa igreja, eu tenho o poder de converter pessoas. Olha só, Deus para nesse momento, quando Ele encontra um coração quebrantado, um coração que confia, um coração que acredita que Ele é Deus, que Ele reina e que Ele é Senhor. É somente esse espírito, é somente essa disposição que faz Deus parar. Não é barulho, não é multidão, mas é uma igreja que acredita que Ele é Deus e que Ele é rei e que Ele é filho de Davi. Por isso, Ele diz: então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Um Deus que Ele é reconhecido como Deus, esse mesmo Deus, Ele se desarma e fala: o que você quer? Você já sabe que eu sou Deus, você já me enxergou como seu rei, como seu dono. Fala, porque a partir desse momento, a sincronia de propósito, a harmonia de visão, a harmonia de vida, e quando você enxerga esse Deus poderoso, e esse Deus poderoso, o dono de tudo, Ele fala, porque o mais importante já aconteceu, é você acreditar que eu sou o seu Deus Criador, o dono da sua vida. Fala, o que você quer? Mas antes, precisa ter isso, antes precisa ter essa fé, antes precisa ter essa crença, antes precisa ter esse ânimo, essa disposição. É isso que faz Deus parar, é isso que faz Deus se inclinar. O que queres que eu te faça? Respondeu ele. E aí ele responde: Senhor. Ele responde de uma forma reverente: Senhor, Deus meu dono, que eu me torne a ver. Quando a resposta, enquanto o pedido é sincero, diante de uma reverência que Ele é dono, diante de eu vir para a igreja, diante de eu me colocar e iniciar a semana, diante de eu trabalhar na igreja, diante de eu fazer as atividades, com uma reverência clara que Ele é Deus, com um ânimo claro que Ele é Deus. Realmente, muitas vezes a nossa visão não é tão clara, a nossa referência não é tão clara, o que Ele representa nas nossas vidas. Por isso o nosso pedido é cheio muitas vezes de desânimo, cheio de nhaca, é cheio muitas vezes de, sabe, será que você é esse Deus mesmo na minha vida? Será que Ele impacta mesmo na nossa vida? Mas não, o pedido desse cego é: Senhor, com S maiúsculo, dono, ou seja, Senhor meu, filho de Davi, que o torne a ver. Nosso pedido diante de Deus
ele deve vir com essa reverência. Então, o resultado é o versículo 42. Jesus lhe disse: recupere a tua vista. A tua fé te salvou. Quando a nossa pedido é cheio de reverência de quem Ele é, Jesus recupera a nossa visão. Jesus recupera a nossa fé e a nossa visão de propósito, baseado de como nós o definimos, baseado de como nós acreditamos que Ele é na nossa vida. Ele é um Deus Nazaré, que meu pai me falou, alguma amiga me falou alguns anos atrás, 10, 20 anos atrás. Ele é algum lance, alguma coisa que ocupa o meu domingo, algum lance que ocupa a minha mente e me traz alguns amigos e algumas atividades sociais, ou Ele é um Deus que eu enxergo um propósito, um Deus rei, que manda na minha vida, que tem um propósito eterno na minha vida. E dessa forma a gente pode ver como Deus vê. E quando isso acontece, não demora, imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Irmãos, Deus é rápido. Talvez é nós que somos lerdos. Deus, Ele é rápido, Ele quer agir rápido. Deus, Ele não falha, mas muitas vezes nós que somos lerdos, é nós que demoramos, é nós que postergamos, é nós que nos desanimamos, nós que não nos dispomos a entender que Ele é Deus e se colocar em reverência a esse Deus como Deus que manda nas nossas vidas. Talvez tenha pequenas atitudes hoje na sua casa com a sua esposa, amanhã com o seu patrão, no trato de entender que Ele manda na sua vida e você tem que ser um pouco mais calmo, ou um pouco mais confiante, ou um pouco menos ansioso, ou um pouco mais de fé. Não sei, mas o que Ele espera é que você tome uma disposição, porque imediatamente Ele quer agir na sua vida, imediatamente Ele quer ser glorificado na sua vida. Por isso que Ele quer que você faça isso, que você não demore, que você faça isso hoje, e você se arrependa hoje. Nós nos arrependemos hoje das nossas beiras do caminho, da nossa falta de fé e da nossa falta de decisão de mudar, para que imediatamente a gente torne a ver e que a gente possa ser glorificando a Deus através das nossas vidas, através das nossas vidas, e nós darmos um testemunho na vida da multidão, porque foi o que aconteceu, e também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Sabe, igreja, como nós podemos impactar a multidão, a atropelo da multidão? Talvez nós sermos rápidos, e nós temos fé rápida e tomarmos decisões rápidas de mudança, não domingo após domingo, mas decisões de vida, decisões de atitudes e de reverenciar a Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu mude? O que eu posso ser melhor, Deus? Qual é o pequeno detalhe da minha vida que eu mudando, anos e anos de igreja, vai fazer que eu impacte na vida de um povo, para que eu glorifique e o Senhor seja glorificado através do meu testemunho. Amém, igreja? Que Deus seja definido corretamente através das nossas atitudes, mas antes, através de uma disposição da nossa vontade, de nós colocarmos Ele como Deus, Filho de Davi, aquele que reina hoje, que está vivo, reinando exatamente agora, colocando todas as coisas nos devidos lugares, no estrado dos seus pés. O que nós podemos fazer é gritar: Deus, por favor, que tenha fé, eu posso enxergar o Senhor como Deus verdadeiro, que o Senhor seja um Deus verdadeiro na minha vida. Eu posso enxergar o Senhor como Filho de Davi, o Senhor, aquele que manda. Amém?